Bora para mais um vídeo, galera. Espero que vocês estejam bem. Novamente aqui para falar um pouquinho sobre investimentos, para falar um pouco sobre economia dessa vez. No último vídeo a gente começou falando de algumas coisas ali e aí me fizeram dar um passo para trás e aí eu me peguei percebendo que a gente ia precisar já começar a falar da sopa de letrinhas. Então hoje o tópico da vez é Selic. Então quero que vocês olhem para ela e vejam como ela pode impactar na nossa inflação, nos nossos preços do dia a dia. Mas, quando a gente fala de Selic, quando a gente fala de inflação, todo mundo olha muito para o que o mercado vem falando, e eu vi muito economista sendo traído esse ano, então eu te diria que assim, a Selic mesmo quando já tem algo desenhado para ela, pode acontecer algo diferente. Mas antes de tudo, eu queria que vocês aqui já dessem aquele curtir para fortalecer o canal. Ao mesmo tempo, já mandar para aquele amigo que gosta de falar de economia, porque daqui a pouco ele vai vir aqui criticar, porque a gente foi muito brando na conversa. E, de novo, eu quero trazer uma conversa curta, rápida e, principalmente, que traga um viés de conhecimento. Quero aprender mais sobre investimentos? Esse não é um vídeo para te dar uma aula profissional. É uma aula para você aprender a investir, para você saber o porquê você investe e quais são os fatores que podem influenciar nos seus investimentos. Então, de novo, é uma linguagem muito menos técnica e muito mais do cotidiano para o dia a dia, para vocês ampliarem os horizontes de vocês. Bom, galera, como o Galípolo gosta de falar muito de guidance, eu queria começar falando dessa palavra. Todo mundo deve ter ouvido falar muito de guidance, guidance, guidance. E aí, quem já sabe o que é guidance, coloca aqui "eu já sabia", escreve aqui no comentário. Mas eu vou falar de mim, tá? Eu adorava essa palavra, mas quando você olha para ela no técnico da coisa, nada mais é do que você espera para o futuro, né? E vamos falar que eles deixaram aí duas possibilidades de aumento de 1% na taxa de juros, que já é 12,25, então a gente espera que 28 e 29 de janeiro suba 1%, e depois a gente tenha mais um aumento da mesma magnitude. Se isso acontecer, a Selic já vai chegar a 14,25. Tem economista, galera, falando de mais de 15%. 14,25 foi nossa taxa terminal ali em 2016, mais ou menos 17, e já foi assustador. Então imagina como fica difícil para o comerciante financiar as coisas, porque é sempre Selic mais o spread do banco para que eles ganhem sobre isso. Palavra spread, Carlos, deixa aqui para a gente depois falar sobre isso. Mas o que eu quero trazer com isso? A Selic, ela tem uma linha de tempo para acontecer. E hoje o desenho dela é de subida. Mas a gente viu no começo de 2024, a tendência era de descer, cair, chegar aos 9,75 que alguns dos nossos governantes tanto falavam. E a gente viu o inverso acontecer. Então, galera, dentro desse cenário que a gente está vivendo hoje, eu vi muitos economistas errando muito em projeções, então não estou aqui para fazer projeção, estou levantando a mão, ó, mãozinha levantada, não estou me colocando como uma pessoa que vai aqui cravar algo na pedra, mas quero trazer para vocês uma visão simplista da coisa, tá? Selic hoje, ela deve bater sim os seus 14%, se nada acontecer diferente, se nenhum viés político entrar dentro do Banco Central. Se isso continuar se desenhando, a gente deve fechar o ano com uma Selic até mais alta do que a gente começa o ano de 2025, então vai permitir que aquela pessoa que investe ganhe muito e a pessoa que precisa ser tomadora de crédito pague mais caro pelos seus financiamentos. Mas trazendo para você que é investidor, que quer olhar para isso, é o momento certo para que, se você já tem a sua reserva de emergência constituída e consegue fazer uma trava para 1, 2 anos, até 3 anos, e aí é difícil falar de mais tempo, porque o Brasil hoje ele está muito incerto, tá, galera? Então, te diria que assim, a gente não vive uma economia inglesa para poder determinar certas coisas. E mesmo em inglês está vendo algumas coisas acontecerem lá fora, politicamente falando. Então, quando a gente fala de economia, sempre mistura com política. E quando essas misturas acontecem, as coisas nunca se acertam ou nem sempre fazem aquilo que tinha para acontecer. Então, trazendo essa visão para vocês, Selic hoje não é mais aquela receitinha do bolo que era um triângulo, e aí vou fazer o triângulo aqui para vocês, que era assim, ó, a gente tinha um horizonte muito simples, você conseguia subir a Selic para controlar a inflação. Muitas vezes, quando o dólar baixava, você conseguia cortar a Selic. Então, as três coisas elas se conversavam muito e basicamente era o que determinava a taxa Selic do mercado. IPCA, Selic e taxa cambial. Hoje já não é mais assim. Hoje a gente tem
N fatores por trás de tudo isso que podem influenciar e fazer com que a economia mais acelerada, o desemprego, qualquer coisa possa puxar algo e desencadear uma inflação em alta e que necessariamente vai levar a Selic para cima. Então eu diria para vocês assim, ó, hoje o principal trator que puxa uma Selic para cima ou que puxa uma Selic para baixo é o IPCA, que a gente vai falar no próximo capítulo, mas eu quero que vocês tenham como visão. Selic é a taxa que remunera os títulos públicos. Quando a gente vai para dentro dos bancos, eles participam de negociações internas, onde no final do dia falta dinheiro para o banco A, o banco B vai lá e empresta dinheiro para ele a uma Selic. E aí nasceu o CDI, que é uma outra sopa de letrinhas para a gente falar mais para frente, que é o que normalmente a gente vê os bancos nos pagando. Porque, lembre-se, se a Selic é 12,25, o CDI vai estar na casa de 12,15, 12,10, e aí um pouquinho abaixo disso, e quer dizer que o investidor vai ganhar daqui para baixo, porque os bancos têm que ganhar em cima de tudo isso. Então, olhando para isso, a gente vai ter uma outra visão depois quando a gente fala de CDI, mas a Selic hoje ela remunera os nossos títulos públicos e ela serve como padrão para todo e qualquer financiamento, seja ele imobiliário, de um veículo, um crédito pessoal, mas ele também serve como um padrão para a renda fixa brasileira hoje. Lembrando, tá? A gente vai ter IPCA+, vai ter um título pré-fixado, pós-fixado, a gente vai falar disso aqui. Calma aí e a gente volta. Mas a próxima aula a gente fala de IPCA. Já deixa no comentário aqui se você quer que aprofunda mais esse tema ou se a gente deu para ter uma clareza, deu para ter uma visão e a gente consegue ir evoluindo para os próximos temas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até mais.